bom dia, boa noite ou boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Lavínia, eu sou orientanda da professora Márcia Mendonça e eu vim hoje apresentar para vocês uma aula sobre uma plataforma que eu uso para montar atividade gamificada. Essa plataforma se chama Figma, então a gente vai começar procurando por ela. É o primeiro link que aparece, né? Então a gente vai clicar aqui. No caso, o intuito de fazer essa atividade é mostrar realmente desde o começo. Então aqui, no caso, eu já tenho um login, mas eu vou em Get Started e eu vou continuar com uma conta do Google, eu vou escolher uma conta. Aí ele me pergunta que tipo de trabalho eu vou fazer, né? Então, no caso, eu vou colocar que eu sou um estudante ou um educador para fazer o desenvolvimento. E aí ele pergunta por que eu estou usando, então eu vou falar que é para ensinar e para dar aulas. Bom, nessa tela aqui você pode fazer um time ou não, então eu vou fazer isso depois. E aí ele vai me fazer a propaganda, né? Mas no caso a gente vai usar a plataforma de forma gratuita. E aí eu vou colocar para fazer o Design with Figma. Aí aqui no caso tem várias opções, mas no caso eu vou vir aqui para fazer uma do começo. Caso você não caia, não apareça essa tela para você, a outra tela que vai aparecer é essa. E aí nessa tela aqui, você só vai clicar em New Design File e vai abrir uma nova tela, que é a mesma tela que eu também tinha, que eu tinha conseguido abrir antes. Aqui você pode vir aqui na tela inicial de novo, clicar com o botão direito e renomear. Nessa tela tem uma parte aqui, na parte superior direita, você tem explorar comunidade. Você vai poder ver vários tipos de coisa, você pode pesquisar. Então, por exemplo, se eu colocar jogo fake news, você pode ter acesso a jogos que são de fake news, por exemplo. Então, aqui, ó, esse primeiro aqui do Guilherme Jardim, eu dei uma olhada nele e aí eu vou abrir o projeto dele para ver como ele fez. Então, quando eu planejei essa aula para vocês, eu me inspirei no jogo que ele montou. É um jogo bem simples, porém ele investiu muito na parte do design. E eu quero tentar mostrar para vocês que dá para fazer de uma forma simples. Então eu vou fechar, eu vou retornar para minha atividade e vou começar a fazer ela. Então aqui na parte superior esquerda você vai ter um dos recursos para criar um frame. O frame é a tela. Então, no caso, nessa atividade em específico, eu vou ensinar para vocês a fazer como o Guilherme fez. Vou fazer uma atividade de celular. Então, você vem aqui em Frame. E do outro lado, no lado direito, vai aparecer uma barra com vários tipos de tela. E no caso, eu vou escolher o Android Small, que é um Android pequeno. Para renomear ela, eu vou aqui na parte de cima onde tem o nome escrito e dou 2 cliques com a parte esquerda do mouse. E aí eu vou escrever tela inicial. Aqui a gente já vai ter os recursos para editar essa tela. Então eu vou mudar, por exemplo, a cor. Eu vou colocar uma cor azul aqui. No caso, eu pesquisei no Adobe Color uma paleta de cores que eu vou usar nessa atividade. E aí eu vou colocar os meus primeiros componentes. Então, o meu primeiro componente vai ser um texto. Então, eu venho aqui na parte superior esquerda e vou colocar um texto. E aqui eu vou escrever: seja bem-vindo ao jogo. E aí, no caso, eu vou colocar eu vou mudar o tamanho da letra. Então, para mudar o tamanho da letra, eu venho aqui, então, por exemplo, eu vou colocar um 40, né? Mas eu acho que talvez eu possa usar menos. E aí aqui você também pode mudar o tipo de letra. Então, além de mudar o tamanho da letra, você vai poder mudar a fonte. Então, por exemplo, se eu colocar outra. E aí aqui é bem simples, bem intuitivo. Você vai ajustando dentro da tela e você pode mudar
a forma como as palavras estão dispostas. Então, se você quer centralizado, se você quer que fique no canto esquerdo. Então, aqui, ó, eu, por exemplo, vou colocar assim, ó. Outro componente que eu vou colocar é um retângulo. Eu vou abrir aqui o meu retângulo. E eu vou deixar ele com as bordas meio arredondadas. Então, eu vou colocar aqui no bordas arredondadas um 20. E aí, aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse texto aqui, vou trazer ele para cima. Como que eu trago ele para cima? Eu clico no botão direito e depois eu seleciono Bring to Front. Aí ele traz para frente. E aí eu vou dar um nome para o meu jogo. Então, vou ser Detetive de Notícias. E aí eu também arrumo, né, o tamanho aqui para caber. Aí aqui eu vou criar um outro texto, então eu vou escrever: será que você consegue descobrir qual é a notícia fake? Aí ele não vai estar mais aparecendo, mas ela tá aqui, ó, se você selecionar. Então você vem aqui, por exemplo, e marca, sei lá, o 16. E aí você pode também pintar da cor branca. E aí aqui o Figma, ele tem a função de colocar as cores do documento. Então, todas as cores que você já tiver usado, ele vai guardar. E aí você pode reutilizá-las. E aqui eu também vou mudar a fonte. E aí você pode selecionar, assim, você clica com o botão esquerdo e movimenta os componentes como você desejar. E aí agora eu vou fazer um botão. Para fazer um botão, você vai fazer assim como eu fiz a caixa do detetive. Então, eu vou pegar um retângulo, vou fazer aqui uma caixinha, vou colocar uma borda nela de 20, porque eu quero, mas não necessariamente você precisa. Aí, eu vou pintar ela de rosa. E vou fazer uma outra caixinha, então eu vou dar um Ctrl C ou Ctrl V e vamos ter duas caixinhas. Você pode dar um zoom para visualizar melhor. E aí, você pode criar um texto de novo. Aqui eu vou colocar créditos e vou dar um Ctrl C, Ctrl V para escrever a palavra jogar. E para fazer a nossa próxima tela, eu vou reaproveitar, né, essa tela aqui e vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Para fazer essa tela, eu vou jogar esse quadrado para cima, vou trazer esse texto para frente e vou colocar no modelo Cabin. E aqui eu vou escrever um textinho de introdução para o aluno. E aí eu vou colocar uma imagem aqui. Essa imagem eu peguei no Freepik. Então aqui você vem e digita Freepik. E aí é esse site aqui, ó. Você, por exemplo, pode digitar para pesquisar flat caracteres. E foi com essa forma de pesquisa que eu consegui escolher a minha imagem. Então, você vem, baixa. Para colocar uma imagem, você pode vir aqui, como se você fosse adicionar um retângulo naquele mesmo lugar, e você vai em Place Image. E aqui você vai conseguir pegar alguma imagem que você tem salva. Então, por exemplo, as minhas imagens estão salvas aqui, e aí eu coloco. Vou colocar, eu peguei essa imagem. Tendo ajustado o meu texto aqui, eu vou criar 3 botões, já aproveitando esses aqui que eu tenho, para que sejam as opções que o aluno possa escolher de notícia. Então, aqui no caso eu vou aumentar. E aí eu vou diminuir para o tamanho 16 a minha letra. E aqui, por exemplo, eu pesquisei uma fake news, né? Então, eu dei uma buscada na internet para montar esse material. Então, eu vou colocar uma das fake news que eu tinha visto. E aqui eu ajusto para caber tudo. E aí, as outras caixinhas, você pode fazer, dar um Ctrl C, um Ctrl V e encaixando elas uma atrás, uma embaixo da outra, né? Então, aqui eu tô colocando. Eu vou colocar assim, escrever o nome da
notícia. Por que eu tô fazendo isso? Porque o meu objetivo é que eu ensine vocês a fazerem, mas que vocês terminem. Então, eu vou disponibilizar o link, ou até mesmo se vocês quiserem começar do zero assistindo esse vídeo, e aí, no final, vocês encerram, né, a atividade. Então, aqui eu vou dar um outro nome para essa tela, então essa vai ser a tela de opções. Todos os meus componentes, eles ficam registrados aqui no meu canto esquerdo. Então, se você for aqui, por exemplo, você vai ter a tela inicial. Aqui, no caso, você tem a de opção e aí ela tem todos os componentes guardados. Agora, eu vou criar um outro componente. Então, eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, mas dessa vez eu vou apagar tudo que eu tenho aqui de componente, porque a gente vai fazer uma tela padrão dos nossos textos, né? Que o aluno vai ter que ler e verificar se seria uma fake news. Então, eu vou dar aqui fake news 1 e vou fazer esse primeiro padrão pra gente saber como que vão ficar os próximos. Então, aqui eu vou escrever o meu título com a letra Candal, número 15. E vou colocar o texto também. Então, eu copiei, colei um texto, né, da internet, fiz os ajustes. Então, aqui tá no tamanho 15. Normalmente, essa parte aqui de espaçamento entre as linhas vem no automático e eu coloquei no número 20. Também você pode mudar aqui, ó, tem só as opções sem ser centralizado, tem as outras opções. E aqui você tem outras opções de colocar em lista e colocar todas as letras como maiúscula. Enfim, tem algumas opções aqui. Só que a gente pode perceber que ficou faltando. Nesse caso, a gente vai criar um recurso que é de arrastar a tela, como a gente tem no nosso celular mesmo. Então, para isso, você vai selecionar aqui, a bordinha vai ficar azul, você seleciona e você vai aumentar essa tela. E eu vou até aumentar um pouquinho mais por conta dos botões que eu vou colocar, verdadeiro ou fake news. Esse botão do verdadeiro e do fake news, eu vou pegar aqui, ó, desse aqui, vou selecionar, né, e vou trazer para cá. Então, eu vou colocar verdadeiro, verdade ou fake news. O do fake news não coube. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aonde tem o texto, mas ainda assim não tá cabendo dentro da caixinha. Então, essa caixinha eu vou aumentar de tamanho. E aí, eu também vou alinhar com o outro botão. Eu vou colocar esses botões de outra cor. Eu vou colocar da cor verde. Na verdade, eu vou colocar da cor amarela. Então, aqui eu seleciono a caixinha, venho aqui na cor e coloco a cor amarela. E o meu botão, a minha letra eu vou colocar da cor preta. Aqui eu mudo para amarelo também. E mudo a cor para ficar mais destacado, preto. Agora eu vou fazer a minha tela de resposta, que é quando o aluno vai poder ver se aquela notícia de fato se trata de uma verdade ou de uma fake news. No caso, eu vou criar só uma tela, porque não vai estar dando uma resposta para o aluno se ele respondeu certo ou errado, mas de fato dando a notícia, dando os fatos para comprovar se ela seria verdade ou falsa, verdadeira ou falsa. Mas, quando você for criar uma tela em que há uma tela de resposta errada e de certa, você cria uma para cada opção, entendeu? Então, se o aluno clicou na resposta errada, ele vai ser levado para uma tela errada. E se ele tiver clicado certo, ele pode ser parabenizado. Isso vai depender de você. Então, essa é uma plataforma que você pode ter muita abertura e flexibilidade para fazer como você achar melhor. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou trazer essa tela aqui para baixo do fake news. E eu vou colocar aqui, verdade, fake news 2. Então, aqui a gente vai ter a resposta para o aluno. Então, eu também já pesquisei e eu vou colocar esse texto aqui. E aqui em cima, eu vou aproveitar essa tela aqui, esse botão de fake news,
vou dar um Ctrl C e um Ctrl V e trazer ele para cá. Por quê? Porque, de fato, essa notícia que eu coloquei, ela é uma fake news, né? E aí eu vou aumentar o meu texto e eu vou colocar uma imagenzinha do lado dessa palavra fake news. No caso, eu vou tirar aqui, ó, o espaçamento e eu vou colocar um espaçamento menor. Então, eu coloquei o espaçamento 30 e eu vou colocar uma fotinha, assim como eu já tinha colocado essa daqui. Eu vou pegar no Free Pick uma outra imagem. Então, aqui essa vai ser a minha imagem, eu vou colocar ela aqui próxima, né, ao texto. Então, aqui a gente já tá vendo que é uma fake news. Então, eu vou tirar esses botões, porque agora a gente não vai ter mais a opção. E eu vou colocar um outro botão de retornar as outras notícias, caso o aluno queira continuar lendo mais notícias e verificando se é verdade ou não. Então, eu vou copiar esse botão aqui do jogar e vou colar aqui. Vou colocar tela inicial, que no caso seria onde tem lá as opções. Tendo feito essas duas telas, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para usar essas mesmas telas de modelo para as próximas. Então, eu vou colocar aqui notícia 3 e notícia 2, né, para vocês, quando vocês forem fazer. E aí, aqui, eu vou colocar assim, texto da notícia 2, texto da notícia 3. Então, você escreve aqui o título da notícia e o título da notícia 3. Vai valer da mesma forma para veracidade, para as telas de veracidade, né? Então, você vai dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí, no caso, você só teria que escrever. Então, você pode, por exemplo, selecionar um trecho só, dá um Ctrl V aqui e coloca. E aqui você pode deletar. Na verdade, eu, ao invés de deletar, vou só colocar fake, para vocês lembrarem, né? E já ficar mais fácil. Tendo feito isso, então a gente já tem uma atividade que a gente já tem as telas das atividades e a tela como se fosse um gabarito, a confirmação, né? E todos esses botões levam à tela inicial novamente para eles escolherem. Eu vou também fazer uma tela de créditos, que é para colocar quem foi que fez a atividade. E eu vou escrever assim, créditos. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei um Ctrl C, Ctrl V na tela inicial. E aí, aqui, eu vou escrever feito por Lavínia Moraes, que é o meu nome. Aqui eu vou colocar uma foto minha e aqui eu vou escrever aluna do 5º período de licenciatura em letras da Unicamp. E eu vou aumentar aqui para poder ficar melhorzinho. Eu vou apagar esse botão e vou só escrever aqui voltar. Então aqui, como eu já tenho uma foto salva, eu vou também colocar a minha foto. Então aqui eu vou selecionar uma foto, eu venho aqui em Place Imagem, vou em Imagens e vou pegar uma foto minha. Aí ela vai ficar aqui, eu venho e coloco. No caso, ela já ficou dentro do quadradinho, mas caso você não queira que isso aconteça, você pode dar um Ctrl Z, tentar de novo colocar e você, ao invés de colocar dentro do espaço do quadrado, você vai colocar fora. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar a margem 20 e eu vou reduzir a minha imagem. E aí eu vou colocar aqui dentro. E pronto, isso é o jogo sem estar, assim, sem funcionar botão nenhum, sem nada. E aí agora eu vou ensinar para vocês como que a gente faz esses botões funcionarem. Eu vou começar pela parte de arrastar a tela, né, que eu acho que seja o mais interessante e o que é mais importante pra gente nesse momento. Para fazer esse movimento de descer e subir da tela, eu vou criar um vetor, na verdade é uma linha, né? Então eu venho aqui no mesmo lugar de retângulo, clico em linha e eu vou fazer ele como se ele fosse descer. Então, com essa linha na vertical, eu vou colocar uma largura 5 e aí eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V para colocar nas outras telas também. Para você poder configurar, você vai clicar na tela e esse botão aqui, o Clip Content, ele precisa estar selecionado. Você vai em Prototype e aí você vai colocar
scrolling na vertical. E aí ele vai aparecer meio que essa setinha aqui do lado, né? Então o mesmo você faz com todos. E aí automaticamente isso já vai fazer que quando o aluno esteja jogando, ele possa deslizar a tela. Os próximos botões que a gente vai configurar são bem mais fáceis, porque você vai clicar em cima aqui e vai aparecer essa setinha de mais aqui, ó. Você vai puxar ela e arrastar a tela que você quer que esse botão ligue, que ele leve você até essa tela a partir desse botão. E aí vão aparecer, então, por exemplo, aqui tá on tap, então que é com um clique. E aí você vai navegar até créditos, então eu vou colocar, para ao invés de ser instantaneamente, colocar Smart Animate e colocar Gentle. Então, ele vai fazer uma transição mais suave. E o mesmo você pode fazer. Então, aqui o jogar vai para essa tela e ele já vai assumir essa mesma configuração que eu dei para créditos. Então, você já pode vir e já criar. Então, aqui, ó, esse notícia 2 vai lá para o 2 e esse 3 vai lá para a tela 3. O voltar, ele também vai retornar a essa tela, vou colocar aqui. Tanto o botão de verdade quanto o botão de fake news vai vir para cá. Aqui essa caixinha de fake news não é um botão, né? Então a gente não vai configurar. E as telas iniciais a gente volta lá para onde tem as outras opções para fazer mais atividades de fake news. E assim você vai fazer com todos os botões que você tem. Você clica na caixinha, passa o comando para ela ligando uma tela à outra. É bem simples e agora a gente já consegue visualizar como que essa atividade ficaria. Porque se você for aqui, ó, nesse canto direito, nesse canto superior, você vai conseguir ver como que a atividade ficou. É a tela que ele abre para você ver como que ficou o resultado final do seu jogo. Então ele fica na configuração de um celular pequeno, né, como eu tinha pedido, e aqui para a gente poder ver e testar os nossos recursos. Eu vou testar então os botões. Você pode clicar, então aqui primeiro eu vou clicar em créditos, aí dá para ver que tem a minha imagem. Eu vou voltar e vou para o jogo. Então, ele tem a instrução, mostra os botões, até mesmo os botões que a gente ainda não colocou nenhuma notícia, eu já também configurei, né? Então, eles vão aparecer, ó. Aí, para você voltar, se ainda não tiver, no caso, nenhum botão, então você só retorna e você clica no que é de verdade. Então, o estudo diz que o uso de máscara a longo prazo cria micróbios que contribuem para o câncer de pulmão. Desce, o aluno pode descer e ler tudo, e aí você coloca que é verdade ou fake news. Então, no caso aqui, eu vou selecionar fake news. Aí ele vai mostrar fake news, explica o porquê e volta para a tela inicial para você poder ler outros textos. E basicamente é isso. Esse jogo eu fiz um jogo bem simples, tem poucos recursos que eu usei, mas é o básico e você pode fazer muita coisa. Ele tem muitos recursos de opção de botão, de você poder colocar quantas opções você quiser, atividades divididas por etapas. Então tudo vai depender da sua criatividade e do seu objetivo com com esse jogo, né? E é isso. Obrigada, viu? Eu espero que vocês aproveitem bastante a ferramenta, seja muito útil para vocês. Um abraço e até mais!